Como nós estávamos falando, agora a gente vai se aprofundar nos músculos em si. Então, eu vou apresentar para vocês a partir de agora. A gente já viu as definições, a composição, para que ele serve, né? Então, agora nós vamos estudar os mais importantes. Como eu disse para vocês, nós temos agora os músculos da cabeça, que eles vão se dividir em dois grandes grupos musculares, tá? Que são diferenciados pela sua situação, função e principalmente o tipo de inervação. Então, nós temos os músculos cutâneos, que são os músculos cutilares, ou o músculo responsável pela mímica facial, tá? Que para nós é um dos mais interessantes, é os que que nós vamos conseguir trabalhar eles. E os músculos mastigadores, que são músculos já mais profundos, né? Situados mais dentro daquela fáscia profunda. Então, ele vai estar abaixo de muitos desses músculos da mímica. E são músculos eles são mais profundos, por quê? Porque são músculos mais fortes, né? Porque na mastigação, a gente exerce um grande trabalho muscular para poder cortar e quebrar o alimento. Parece que não, mas são músculos muito fortes. Nós temos, um músculo grande preso desde a base do nosso crânio, do osso occipital, né, que é o músculo occipital, e se prende lá na frente, através de uma aponeurose, a outro músculo, o músculo frontal. Então, esse é os dois músculos que recobrem a nossa cabeça. Então, quando a gente, acaba fazendo um movimento, desloquem aí a cabeça de vocês. Deixa eu ver aqui, que teve alguém que caiu. Não, estão todas aqui. Quando vocês deslocam, por exemplo, aqui a testa, pode ter certeza, e a gente consegue sentir o deslocamento do músculo aqui atrás na nuca, tá? Ou ao contrário também, movimenta, o músculo aqui da trás, a minha testa, automaticamente se move junto. Por quê? São músculos interligados através de uma aponeurose, tá? Só de mexer com a sobrancelha já sente os dois. Já, Né? você já sente lá atrás, né? Isso mesmo. Agora, os músculos da mímica, eles localizam-se na tela subcutânea. Então, é logo abaixo da pele mesmo, tá? Os músculos da mímica. Então, nós temos a pele, logo abaixo da pele, nós já temos localizados esses músculos. E são os músculos responsáveis pela nossa expressão facial, tá? Por ser mais superficial, eles dão essa característica bem nítida no rosto, né? Por quê? Porque está logo abaixo da pele. Então, uma contração e um relaxamento desses músculos movem a pele também. Que são, esses músculos. Músculos perioculares do nariz, Então, são músculos aqui, que estão em torno do nariz, tá? O movimento, a contração deles acaba movimentando quase todo o rosto, tá? E os músculos da região bucal, que são os que nos dão também a característica dessa mímica facial. Sorriso, depressão, abertura da boca, depressão dos lábios, né? Então, são músculos dessa região. Quais são os músculos? Ultimamente nós estamos utilizando a segunda e a sexta figura para movimentar os músculos da face. A primeira. Estão assustados, a segunda, né? E a última. Ultimamente está mesmo, gente, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Quais são os músculos perioculares e o do nariz? Então, são os músculos que estão em volta do quê? Dos olhos e ali, localizados aqui na asa do nariz. Nós temos o orbicular do olho, que eu já mostrei lá atrás para vocês, né? Que fecha o nosso olho, abre o nosso olho, né? O depressor do supercílio, que faz a gente fazer aquela cara de mal,
assim, ou de não estou entendendo nada, de nervoso, ou a contração de um ou de outro muda a nossa expressão. O prócero e o músculo nasal. Ó, então, visualizando o orbicular do olho, o prócero, que é esse músculozinho aqui, ó, que deixa, que é aquele que a gente contrai quando não está entendendo nada, ou quando está nervoso. Algumas pessoas têm uma linha de expressão bem definida nesse músculo, né? Aquelas linhas de expressão de quem a gente chama de pessoa depressiva, de pessoa nervosa, que é aquela linha bem definida. Então, é um músculo, ó, tá vendo? Responsável por aquela ruga. Então, a gente tem que trabalhar esse músculo também quando a gente for melhorar aquele vinco grande que as mulheres vão chegar para nós no nosso consultório. O nasal, que é aquele que deprime o nariz ou abre a aba do nariz, né? E o depressor do supercílio, que em contração individual, porque são dois, a gente consegue abaixar uma sobrancelha ou abaixar outra sobrancelha individualmente. Então, esses músculos, ó, realmente são importantíssimos. Isso aqui eu posso, não quer dizer que vou, tá? Mas não sei, vou decidir. Cobrar na prova, porque esses são pequenos músculos que a gente tem que conhecer. E os músculos da boca, que já são bastantes, ó. Orbicular da boca, bucinador, levantador do lábio superior, levantador da asa do nariz, é esse que é aquele quando a gente está sem paciência, que abre a asa do nariz. Zigomático menor, zigomático maior, o músculo risório, depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior e do mento. Ó, então estão todos aqui, ó. O músculo levantador da asa do nariz é aquele que abre a asinha do nariz. Nós temos o zigomático menor, né? E o zigomático maior. O zigomático maior é o responsável pelo nosso sorriso, né? O zigomático menor é aquele que levanta só uma parte da boca, sabe? A gente fica com nojo, com raiva ou alguma coisa assim, é ele. O orbicular da boca é o que... É a sogra. Isso, quando a gente vê a sogra, é isso mesmo. E o outro, ó, o orbicular da boca, é quando a gente... Lembrando, ó, o orbicular da boca, olha onde ele fica localizado. Qual o tipo de ruguinha que a gente tem aqui? Como que chama? Vocês sabem? Bigode Aqui. chinês. Não. É o código de barra? É o bigode chinês? E é o código de barra, tá? O bigodinho chinês é o risório, aqui é a lateral. O risório, e quando o depressor da boca perde força, ele cai, ele traciona também, fazendo aquela linha do bigodinho chinês. O depressor do lábio inferior, o do mento, né? Esse músculo mais definido, maior entre os músculos do mento ou menor, que dá essa característica aqui, ó, de buraquinho do queixo. Então, quem tem a face muscular maior, né, que é aquele espaçozinho, algumas pessoas têm ela um pouco menor, mais rígida, e aí não tem o buraquinho do queixo, né? Ó, nós temos o músculo aqui também, tá? A depressão dele também influencia aqui no bigodinho chinês, tá? Mas é um músculo muito importante também para a expressão facial. Ele, junto com o risório, junto com o zigomático maior, que dá essa característica de sorriso, que abre bastante a nossa boca, tá? Então, esses foram os músculos da mímica. Nome, função, talvez na prova eu faça uma pergunta como eu estou fazendo para vocês, no código de barra, qual músculo é correspondente, tá? E aqui, agora nós vamos falar, nós saímos do primeiro grupo muscular, que é o grupo muscular da face, da mímica facial, e agora nós vamos para o músculo da mastigação, que engloba o lateral e pterigoide medial. Ó, tá? Então, olha aqui, ó, o masseter é um dos grandes músculos que nós temos responsáveis pela mastigação. Então, é um músculo que também dá aquela definição do rosto, né? Que muita gente acaba mexendo, fazendo os preenchimentos, que é o ângulo, né? Dele bastante marcado, né? Então, ó, o músculo temporal também é um músculo muito forte. Apertem assim, ó, os dentes e coloque a mão na têmpora. Você consegue perceber a contração desse músculo junto
É um músculo muito forte e algumas pessoas fazem até musculação para esse músculo. Aquelas pessoas que participam de, agora está sendo muito comum, né, de campeonato de comida, né, quem come mais, quem mastiga mais. Então, as pessoas fazem exercícios para fortalecer principalmente esse músculo masseter. Por quê? Com maior força, ele mastiga mais, tritura a comida mais rapidamente para ele engolir numa competição. E nós temos os músculos pequenos que também auxiliam o músculo masseter, que é o pterigóide lateral e o pterigóide medial. Quase todos os músculos da mastigação saem da mandíbula para o crânio, tá? Esses são os músculos mais importantes da face. Agora, nós temos alguns músculos importantes que nós devemos saber. É o músculo platisma, o músculo, que esse nome é lindo, esternocleidomastoideo ou esternocleidomastoideu. O músculo escaleno, que possui 3 ventres grandes e importantes. É o músculo escaleno anterior, médio e posterior. Ó, músculo platisma é esse músculo grande que pega o pescoço todo, que recobre a nossa clavícula, tá? Então, é um músculo grande. Já o esternocleidomastoide é esse que sai aqui, ó, de trás da orelha, da base do pescoço e insere no osso aqui, ó, no externo. Aqui na consegue pegar ele em toda a extensão. É gostoso fazer massagem nele, tá? Uma postura incorreta faz uma tração dele na base da cabeça, ele gera bastante enxaqueca quando ele está encurtado, ou quando nós temos problemas posturais, que um fica mais curto do que o outro. Então, é um músculo palpável e comprido. É um músculo responsável por fazer o movimento de rotação, né, da cabeça. E o escaleno, que eu mostrei para vocês, que é um músculo importantíssimo também, ele está mais abaixo do platisma e do esternocleidomastoide, e ele tem 3 porções. Então, ele consegue fazer uma gama de movimento muito grande. Então, ele faz flexão de pescoço, lateralização e posteriorização, né? A extensão de pescoço, por ter 3 ventres, né? Então, músculo do tórax, nos músculos serrátil anterior, peitoral menor e os músculos intercostais, que se dividem em externo e interno. Então, aqui, ó, esse músculo peitoral maior, ele é grande, é ele que recobre toda a parte do peito. Na mulher, ele está embaixo da mama. Então, por exemplo, numa cirurgia de colocação de prótese, quando a pessoa ela quer deixar o seio mais natural possível, ele pode colocar submuscular ou sobre o músculo. Então, ele pode colocar acima desse a pele, ou algumas pessoas querem deixar bem natural, coloca a prótese embaixo desse músculo. Tá vendo que é um músculo grande? Então, isso aqui a gente tem que saber também. Na hora da reabilitação, isso é muito importante. Se a prótese ela está acima do músculo ou embaixo do músculo. É muito raro quem utiliza a prótese embaixo do músculo. Hoje em dia, o que a gente mais vê é sobre o músculo. Por quê? Porque as mulheres gostam que a prótese fique bem nítida, bem arredondada, formando aquele colo bem vincado assim, né? Logo abaixo, tindo do meio do tórax para trás, um músculo que forma tipo uma serra, né? Que é o serrátil anterior, tá? E embaixo do peitoral maior, nós temos o músculo peitoral menor. Olha ele aqui, tá? Enquanto o outro pega uma grande quantidade de ventre muscular, o peitoral menor está localizado embaixo. É ele que, quando encurtado, é aquele ombrinho caído para frente, tá? Ele faz uma rotação do ombro para frente, crescendo, que está crescendo o seio e fica com vergonha, é ele que ela acaba encurtando para esconder os seios. Ou quando o menino é muito grande e acaba se destacando acima da turma, inconscientemente ele se fecha a sua postura para parecer menor e ele ser igualado aos coleguinhas, tá? E abaixo desses 3 músculos, entre as nossas costelas, nós temos os intercostais externos, intercostais internos. Então, os músculos intercostais externos, eles que elevam as costelas, como se eles elevassem o tronco, abrisse, né? O tronco não, a caixa torácica. Então, quando ele se contrai, é como se ele promovesse uma expansão, um aumento do volume dessa caixa torácica. A gente consegue inspirar o ar, então a gente consegue colocar o oxigênio para dentro. Quando há contração dos músculos intercostais internos, ele vai fazer uma ação contrária. Quando ele se contrai, ele fecha a caixa torácica. Então, todo o ar aumente, porque ele aumenta a pressão dentro do tórax, né?
Então, intercostais externos são os músculos que ajudam na inspiração. Os músculos intercostais internos são os músculos da expiração. Um é para inspirar, o outro é para que o gás carbônico saia. Então, são músculos da respiração. Certo? Tá tranquilo? Estou apresentando todos os músculos aí. Nós temos os músculos do abdômen. Quais são? O oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso do abdômen, tá? Então, não passa. Pô, vocês não começou a travar. O músculo reto, como a gente viu lá na frente, e responsável pela flexão do abdômen, né? É ele que traz o tronco para frente ou eleva as pernas, né? Então, é um músculo, ó, super grandão, localizado no meio do abdômen. Nós temos o oblíquo externo. Oblíquo por quê? Porque as suas fibras são laterais, por aquele movimento de rotação e flexão de tronco ao mesmo tempo. Sabe aquele abdominal que a gente deita e coloca um braço que vai bater o cotovelo no joelho contra a lateral? É aquele movimento que ele faz, é o oblíquo externo que a gente trabalha. Bem abaixo dele, nós temos o oblíquo interno, que auxilia o movimento do oblíquo externo nessa lateralização, mas ele consegue fazer uma lateralização sem ir dividindo um músculo reto abdominal direito do músculo reto abdominal esquerdo. Nós temos uma aponeurose de fibras mais densas do que as fáscias musculares perto, que dá uma definição bem grande do meio do nosso corpo, que é o quê? A linha que a gente chama de linha alba, por onde nós temos também a nossa cicatriz umbilical, né? Que quando nós nascemos, é a partir daí que nós temos a nutrição privada e proveniente do corpo do bebê, que está em gestação, em formação, se dá através dessa cicatriz umbilical. E nós temos o músculo transverso do abdômen. Tá vendo que ele é bem profundo e recobre toda a parede abdominal, tá? É ele que é responsável pela rotação. Bem profundo, ó. Toda a parede abdominal. Já as costas, nós já estamos indo para as costas. Então, nós temos os músculos das costas. Um músculo importantíssimo que a gente vai trabalhar muito, principalmente na massagem relaxante, né? Trabalha também, acaba trabalhando um pouco nas modeladoras, acaba trabalhando na drenagem linfática. É um músculo trapézio, é um músculo utilizado na base da cabeça, a outra no meio das costas e a outra no ombro. É geralmente um músculo que recebe grande tensão diária, onde a gente vai encontrar muitos nódulos, muito encurtamento, muita dor, muito desconforto, tá? Então é um músculo que a gente acaba trabalhando bastante na massagem relaxante, soltando nódulos, que assim, se você der um talentinho ali nesse músculo, numa modeladora ou finalizando uma drenagem, você acaba ganhando o paciente. Então é interessante a gente saber a anatomia dele para poder fazer o quê? A soltura mesmo, o relaxamento dessa musculatura, desde o início do músculo até o final. Ele traciona muito a base da cabeça. Então, quem é muito tenso, quem tem muitos nódulos, né? Nele reclama muito que tem dor de cabeça, principalmente no fim do dia. A pessoa tá com a cabeça pesada, tá com dor de cabeça, é um pouco ruim. Esse músculo aqui, ó, o grande dorsal, é um músculo grande, é um músculo, ó, grande, que tem essa rede aponeurótica muito grande, localizada em cima da onde? Da lombar, onde tem também, geralmente, muitos nódulos. Os clientes aparecem com muitas dores, com muito desconforto. E a massagem relaxante em si, ela vai relaxar a musculatura inteira, mas a gente vai perder muito mais tempo nesses músculos do dorso. Perna contração, mesmo involuntária, digamos assim, né? A gente tem a contração voluntária, mas com o tempo ela acaba sendo inconsciente. Eles são músculos que vivem o tempo todo em contração. Por quê? Porque eles são os mantenedores da nossa postura. Então a gente não fica pensando assim, contrai, porque senão, se você não cair, o meu tronco cai. E soltar, e quando a gente dorme, ele relaxa, por isso que a gente não consegue dormir sentado, a gente acaba caindo. Mas são músculos que ficam em eterna contração, porque a gente fica em pé ou sentado o dia inteiro. Então, eles nunca estão relaxados. São músculos que acabam absorvendo grande tensão. Por isso que na massagem relaxante a gente perde mais tempo nas costas. Por isso que esses músculos estão sempre em trabalho. Só vão descansar quando a gente ou está escorado, bem encostado, ou quando a gente está deitado e dormindo. Agora, os nossos músculos dos membros superiores, né? Nós temos aquele músculo importante, o deltoide. Também tem algumas tensões ali, algumas pessoas que trabalham principalmente com essa parte manual, tem muita tendinite, tem muita tensão no músculo deltoide, né? Nós temos o bíceps, o tríceps, o bíceps que é responsável pela flexão do cotovelo, o tríceps pela extensão, essa flexão,
o romboide. O romboide é uma musculatura que também é muito geradora de tensão, que a gente consegue trabalhar bastante na massagem relaxante. Então, ele está, ó, voltando, ele está localizado abaixo aqui do trapézio. Então, ele liga a coluna até a escápula, da escápula até a coluna, ele é pequenininho aqui. Então, é um músculo que a gente, na massagem relaxante, também acaba soltando, também acaba trabalhando, tá? E os flexores do carpo, que são responsáveis por flexão e extensão do punho, né? Os músculos, ó, tá acabando, gente. Flexão, extensão na mão, os músculos que fazem a supinação e a pronação. Então, são músculos que a gente consegue, acaba trabalhando, é o que eu falei para vocês. Na avaliação, vocês vão ver com a cliente, por exemplo, se é no meu caso, que sou uma pessoa que trabalha muito com as mãos, quando eu vou fazer uma massagem relaxante, a ênfase maior, além de ser nas minhas costas, também é nos meus braços, nas mãos, onde a musculatura é mais tensa, mais firme, porque eu trabalho o tempo inteiro, né? Vocês também vão trabalhar. E aí, dentro da sua avaliação, você vai saber entender os seus clientes. Então, relembrando, deltoide, que é um músculo grande do ombro, lembra que eu apresentei para vocês como sendo musculizado na porção da frente do braço, responsável pela flexão do antebraço ou a flexão do cotovelo, né? O braquial, que ele é um músculo pequenininho, ó, que tá aqui o húmero e aqui a ulna. Então, ele auxilia o bíceps braquial na flexão do braço, na flexão do cotovelo, né? O tríceps braquial do ombro até o antebraço. O que que ele faz? A ação contrária do bíceps. Então, se o bíceps faz a flexão do braço, o tríceps faz a extensão desse braço, tá? Músculos inferiores, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Que já é 10h24. Combinado? Dani, tá mudo. Mudo. Voltou? Voltou. Aqui tá dizendo. Mas é o fim da aula, de todo jeito. Vou deixar lá. Combinado. Combinado, Dani. O Zoom já começou a dar pau. Então, beijo, boa noite. Fique Boa noite, Boa gente. noite. Até mais. Deus também. Tchau, tchau. Tchau.